Oi, pessoal. Então, para vocês do nono ano, eu vou começar com uma revisão de potência. Então, o que que é a potenciação? É um número escrito neste formato aqui, ó, base, expoente e o resultado é uma potência. Então, qual é a definição de potência? Eu sempre vou repetir a base quantas vezes for meu expoente. Então, aqui nesse caso é a base 3, eu vou repetir quantas vezes o 3? Duas vezes. Então, 3 ao quadrado ou 3 na segunda potência é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, por isso que deu 9. Então, jamais fazer o que vocês adoram fazer, que é o que? É multiplicar base e expoente. Isso é totalmente errado. Tá? Então, o que que é a potência por definição? É multiplicação de fatores iguais, ó. Então, 3 e 3, ó, fatores iguais. Aqui 3 e 2, aqui não é fatores iguais. Então, a gente só escreve na forma de potência com fatores iguais. Isso é potência, isso é a definição. Então, no caso aqui, olha o problema. Um gato come 5 ratos por dia. Quantos ratos 5 gatos comem em 5 dias? Então, por que que isso é um problema de potência? Primeiro, porque envolve um processo multiplicativo, ó, e os números, ó, são os mesmos. Então, são 5 ratos, 5 gatos, 5 dias. Né? Então, seria 5 vezes 5 vezes 5. Ó, então, como os fatores são iguais, isso eu posso escrever na forma de potência. Então, quem é a base que está se repetindo é 5. Quantas vezes o 5 está se repetindo? 3. Então, eu poderia escrever essa potência como 5 ao cubo, que no caso o resultado de 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, neste exemplo aqui, daquilo que eu estou ilustrando, como se fosse aqui a primeira atividade de vocês, ó. Eu também coloquei um problema semelhante a esse, ó, que fala aqui das lixeiras num condomínio, né? Então, por que que isso é um problema de potência? Ó, também a gente está relacionando aqui as mesmas quantidades, ó, 7 blocos do prédio, 7 andares, 7 lixeiras, tá? E aqui, então, tá a definição, ó, que em uma multiplicação, quando os fatores são todos iguais, então os fatores iguais é igual a potência. Eu posso escrever isso, representar na forma de potência, tá? Então, iniciamos dando essa revisão aqui. Questão 2, ó, determine as potências a seguir. Eu coloquei aqui, ó, atenção para as regras de sinais. Então, nessa questão aqui, ó, para a gente revisar as regras de sinais de potência. Então, vamos lá dar uma relembrada, né, nessas regras. Então, nas regras de sinais de potência, eu tenho essa situação aqui, ó. Ou o expoente da potência vai ser par, ou o expoente vai ser ímpar, ó. Então, nesses dois primeiros exemplos, ó, expoente par, ó, eu escolhi o 2, 2 é par, 2 é par. E o expoente ímpar eu escolhi 3, ó, 3 e 3 no expoente, tá? Ímpar. Então, vamos resolver aqui. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Agora, resolvendo a outra aqui, a base é menos 2, então é menos 2 vezes menos 2. Então, ó, menos com esse menos vai dar mais, e 2 vezes 2, 4. Então, que conclusão a gente tira? Ó? Não importa se a base é positiva ou negativa, a resposta deu positivo. Isso por quê? Porque eu estou repetindo um número par de vezes, ó, do sinal. No caso, menos com menos é mais. Então, a gente generaliza a regra e diz que o resultado é sempre positivo, tá? E no caso do expoente ímpar, o que que vai acontecer? Então, aqui, ó, 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora aqui, menos 2 ao cubo, então seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quanto é que dá isso? Vamos fazer a regrinha de sinal, ó. Menos com menos, mais, e mais com esse menos, menos. No caso aqui, menos 8. Então, o que que dá para observar? Uma resposta deu positiva, a outra negativa. Então, por que isso? Ó? No caso aqui, a base dessa potência é positivo, e a resposta deu positivo. Então, eu estou repetindo um número ímpar de mais, de vezes do sinal mais deu mais. Agora aqui, ó,
A base é negativa, a resposta também deu negativo. Então, quando eu estou repetindo um número de vezes ímpar do menos, vai sempre resultar no próprio menos. Por quê? Porque a cada dupla de menos, menos com menos é mais, então sempre vai sobrar um menos, tá? Então, resumindo para vocês a regra. Então, quando a base é positiva, a resposta é positiva. Quando a base é negativa, a resposta é negativa. Então, a gente diz que o resultado é o sinal da base. Então, se a base é positiva, a resposta é positiva. Se a base é negativa, a resposta é negativa. Ah, e se a potência não tem parentes, né? Não tá ali incluindo o sinal. É só copiar o sinal. Então, ó, aqui tá menos, bota menos ali. No caso, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que a gente já viu que é 8. Aqui a base é positiva, então resposta positiva. Então, mais 8. E lembrando, se eu não quiser botar o sinal escrito ali, né, isso também representa um sinal positivo. Então, voltando lá para a nossa atividade, então vocês vão aplicar as regrinhas. Daí, isso que eu acabei de falar tá aqui, ó. Essa regrinha aqui. Questão 3. Ó, a questão 3 a gente tem essa malha aqui, que vocês vão colocar em cada quadradinho a resposta, ó, observando os eixos coordenados, ó. Esse eixo aqui é a base, e esse eixo aqui é o expoente, ó. Então, tem duas respostas aqui, ó. Então, ó, seguem o modelo, ó. Por que que tá menos 8 aqui, ó? Porque seguiu base menos 2, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Base menos 2 e expoente 3, ó, expoente 3. Quanto é que dá isso? Ó, daí a gente resolve aplicando as regrinhas de sinais. Ah, o expoente é ímpar, 3, então sinal da base, a base é negativa. Quanto é que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então menos 8, ó, então por isso que tá menos 8 aqui. E ali, ó, por que que tá 9 aqui, ó? Porque ligou a base 3, deixa eu escrever aqui para vocês, ó, a base 3, e o expoente 2. Então, bota lá, expoente 2. Então, expoente par, resposta positiva, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Ó, por isso que tá 9 ali. Então, todos os quadradinhos vocês vão botar as respostas fazendo essa ligação de base e expoente. Então, ó, só que assim, ó, se liga que neste quadrante e neste quadrante são expoentes negativos, tá? Então, a gente ainda vai ver como é que resolve potências com expoentes negativos. Questão 4. Questão 4 aqui é uma questão bem básica, pessoal, para vocês completarem a tabela, só para relembrar essa questão do que é um produto, uma potência, né, e a leitura da potência, né? Então, vocês vão preencher os espaços em branco, ó. Então, o que é produto? Produto é a potência aberta, ó. Então, 5 vezes 5. O que é a potência? A linguagem base expoente. Então, no caso aqui, ó, o número que está se repetindo é 5. Quantas vezes? 2 vezes. Então, expoente 2. Como é que eu leio essa potência? 5, daí tem que escrever, ó, 5 ao quadrado. Lembrando que expoente 2 eu falo quadrado e o expoente 3 eu falo cubo, né? Então, e assim por diante. Então, é só preencher os espaços em branco. Aqui, ó, 3 na quarta potência. Produto, o que é produto? É a potência aberta. Então, 3 na quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó, 4, 3. Como é que eu leio? 3 na quarta potência. Então, daí tu escreve aqui, 3 na quarta potência, assim por diante. 5. Calcule as potências a seguir. Então, aqui são potências só para vocês relembrarem a base 10, o expoente 0, base 1, expoente 1, essas potências aqui em especial. Agora, a questão 6 e 7, ó. Questão 6 é expoente negativo e a questão 8 é o expoente fracionário. Então, para explicar essas duas questões, eu vou fazer daí outro vídeo, tá? Então, por enquanto, façam essas questões que eu mostrei até agora, né? Quem não lembra do expoente negativo ou fracionário, se alguém já viu ou já estudou, tá? Mas, de qualquer forma, tentem fazer, vão perguntando, tá? A seguir, logo, quando eu conseguir, eu posto esse vídeo, tá? Falando dessas questões. Então, tá.